Bom, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai para a segunda parte de praia agenciada, né? Aula de morfodinâmica costeira. Vamos continuar nossa aula de praia agenciada. Tá? Primeiro, na aula passada a gente viu o que era uma aula de uma praia agenciada, então antes de assistir esse vídeo, você tem que assistir o vídeo anterior, tá? A gente definiu as praias agenciadas, a gente viu o que era uma praia em equilíbrio dinâmico, em equilíbrio estático, a gente viu o modelo que descreve a forma em planta das praias, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da morfodinâmica dessas praias. Então, existe um parâmetro que se chama de parâmetro escalonador do embaiamento. Tá? O que é esse parâmetro? Ele relaciona três coisas, tá? Deixa eu pegar uma canetinha. Relaciona a distância entre os dois promontórios da praia, tá? O comprimento da linha de costa, de toda a volta, né, de todo o que seria a praia, tá? E a altura de onda incidente, que é HB. Tá? Então, dependendo, aí a gente gera esse parâmetro escalonador do embaiamento. Dependendo desse valor, a gente vai ter comportamentos morfodinâmicos um pouquinho diferentes nessas praias. Tá? Então, praias, vamos só definir o que é normal aqui. Praias sem promontórios, praias expostas, a gente considera que que elas são caracterizadas por uma circulação normal. Aquela circulação que a gente viu lá, circulação de zona de surf, transformação de ondas em águas rasas, circulação gerada por ondas e tudo mais. Aí, as praias com promontórios, se os promontórios forem distantes o suficiente, ou a ondulação seja pequena o suficiente, as praias com promontórios, elas também podem se comportar daquela maneira, tá? Com a circulação normal. Então, praias com promontórios longe o suficiente, tá? Agora, se a gente vai aproximando esses promontórios, que é diminuindo SL, ou aumentando a altura de onda incidente, a gente aumenta a influência dos promontórios na circulação e essa morfodinâmica fica um pouquinho diferente, tá? Então, ó, quando esse parâmetro ele é maior que 19, a gente classifica aquela praia como circulação normal. Tá? Entre 8 e 19, circulação transicional. E menor que 8, a circulação celular. Então, aqui a gente vai aumentando, a gente diminui esse parâmetro, a gente aumenta a importância dos promontórios na circulação daquela praia. Vocês vão entender? Tá? Então, como é que funciona? Circulação normal, tá? Aquelas praias que o parâmetro é maior que 20, tá? Para uma praia intermediária, tá? Aqui nesse quadrinho aqui, uma praia intermediária com circulação normal. A gente tem que a morfodinâmica ela vai toda seguir o esquema de Redshort 84 normal. Então, a gente vai ter corrente de retorno dependendo da tridimensionalidade dos bancos e normalzinho, tá? Aqui, ó, uma circulação normal com a praia rítmica, com banco e cava transversal, e aí a gente tem as hips, tipo, conversando as hips normais, de como se fosse uma praia exposta normal. Tá? Agora, quando a gente tem a circulação normal mais um estágio dissipativo, a gente tem a praia dissipativa, normal, porém a gente tem a formação de correntes de retorno junto aos promontórios, nas extremidades. Por quê? Principalmente porque a gente vai estar gerando correntes longitudinais, e essas correntes longitudinais vão encontrar o anteparo, que é o promontório, né, que é a extremidade da praia, e aí elas vão ser desviadas em direção offshore, formando hips. Tá? Então, essa é a diferença. Numa praia dissipativa, uma praia de enseada, classificada como dissipativa numa circulação normal, ela tem essa diferença, porque uma praia dissipativa exposta não vai formar corrente de retorno. Aqui vai formar corrente de retorno porque a corrente longitudinal normal que seria formada, ela vai encontrar os anteparos, que são os limites da praia, então, e vai ser desviada para offshore. Agora,
Quando a gente já está numa distância entre promontórios, que os promontórios eles são mais importantes, ou a gente tem o aumento de uma altura de onda, né? E aí a gente já tem a circulação transicional. Quando a gente tem uma praia intermediária, a gente já tem menos hips. As hips já são ali comumente 4 hips. Tem 2 hips próximas aos promontórios e mais 2 hips no meio da praia. Tá? As correntes de retorno agora elas já não mais dependem tanto da tridimensionalidade dos bancos. As correntes de retorno elas são dominadas aqui por esse espaçamento dos promontórios. Na praia dissipativa, a gente tem uma zona de surf bem extensa e continua com as nossas hips só nas extremidades. E a gente olha que a gente tem as transicionais. Ó, a circulação transicional, a gente tem uma hip aqui, uma hip aqui, uma hip aqui e outra hip lá. Ó, 2 hips no meio da praia, além das hips perto do costão, perto dos promontórios. E se a gente tem ainda uma ondulação menor ainda, ou promontórios ainda mais próximos, a gente tem o que a gente chama de circulação celular, tá? A gente tem zona de surf larga, tanto quando a gente teria a situação intermediária ou não, a gente tem a zona de surf bem larga, e o que a gente chama de mega hips nas extremidades. Então, toda a baía ela é só uma zona, uma célula, uma grande célula de circulação. E a gente tem as mega hips nas extremidades. Como é que são essas mega hips? É que a gente tem a circulação celular. Ó, tem 2 correntes de retorno muito intensas perto das extremidades. São praias bem fechadinhas, bem pequenininhas. Tá? Essas mega hips, elas são correntes de retorno muito intensas que carregam muito sedimento para offshore. Elas conseguem carregar sedimentos, inclusive sedimentos bastante grossos para offshore, e são correntes grandes, ó, são correntes de até 1 quilômetro, com velocidades altas, até 2 metros por segundo. Tá? Esse sedimento que é exportado para offshore por essas mega hips, eles vão a distâncias que muitas vezes são bem maiores do que a zona de surf. E muitas vezes esse sedimento demora muito tempo para voltar, se voltar para o sistema. Então aqui, ó, a gente tem umas imagens de mega hips carregando muito hip currents, né, carregando bastante sedimento, que é bem característico de mega hips de circulação celular de prédio enseado. Certo? Olha só, tamanho da hip. Gigantesca. Tá? Outra coisa clássica de praia de enseada, outra característica que pode ter, característica morfodinâmica que uma praia de enseada pode apresentar, é a rotatividade praial. O que é a rotatividade praial? Voltando aqui para o nosso esquema de caixa quadrada de praia de enseada, rotatividade praial é quando a gente tem um movimento lateral periódico do sedimento da praia por conta da mudança de direção de incidência de ondas, tá? Então, a gente, ao longo do tempo, um exemplo bem clássico é inverno e verão, né? No inverno, a ondulação aqui, por exemplo, vem de sul, e aí a gente tem uma corrente longitudinal que transporta esse sedimento de sul para norte, a gente tem uma erosão na parte sul da praia e acreção na parte norte. Muda a estação, vem o verão, a ondulação começa a vir de nordeste, muda a direção preferencial da corrente e o transporte acontece no sentido oposto, e aí a gente tem um acúmulo na parte sul e uma erosão da parte norte. Tá? Os promontórios, eles agem trapeando o sedimento de forma alternada, né? Muda a direção de incidência, aí muda o lugar onde o sedimento vai ser acumulado. É muito comum escala sazonal, tá? Mas pode acontecer por outros motivos, outras influências além das variações sazonais inverno e verão, tá? Não necessariamente só isso. E aí,
o volume total da praia tende a se manter. A gente tem erosão e erosão num ponto, acreção no outro, mas se você calcular o volume geral da praia, ele não se altera, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho de Short 99, que ele encontrou uma periodicidade de 3 a 8 anos aqui, estudando 20 anos de dois perfis, um em cada extremidade de uma praia lá na Austrália. Então, não necessariamente só as escalas sazonais, mas outros processos que façam variar a direção da ondulação incidente também podem causar rotatividade praial. Outro processo que acontece também é o sand bypassing, tá? Que é um mecanismo onde a gente tem a troca entre praias adjacentes de sedimento, né? Então, aqui a gente pode ter dois processos. Ou a gente tem uma deriva litorânea muito intensa, né? Que vai fazer com que o sedimento passe em suspensão mesmo com a corrente longitudinal, ultrapasse esse promontório e vá de uma praia para outra. Ou a gente pode ter a formação de bancos também, porque normalmente esses promontórios eles funcionam trapeando o sedimento. O sedimento fica parado, circulando ali dentro da praia. Mas a gente pode ter eventualmente a formação de bancos que vão crescendo ali junto daquele promontório e acabam se transportando, migrando de uma praia para outra. Aí esse processo a gente chama de sand bypassing. Nesse esquema aqui a gente tem a formação de um banquinho que foi aqui da praia de baixo para a praia de cima, tá? E pode ser esse processo, ou a gente pode ter um processo de transporte litorâneo muito intenso também, numa tempestade, num evento de alta energia, e o sedimento da praia de baixo passar para a praia de cima, ou o oposto. Certo? Então aí a gente acaba aqui a nossa aula de prédio enseada. Qualquer dúvida, postem lá no fórum, não se acanhem, não guardem para vocês. Fiquem bem e até a próxima.